bem? Mais um vídeo aqui do canal Ao Encontro da Química, mais um da série Química na Uva, o 7º vídeo dessa série que traz como conteúdo propriedade dos compostos orgânicos. Quem não conferiu os outros, é só clicar nesse card que está aparecendo aí na tela. Falar de propriedade dos compostos orgânicos, a gente lembra logo de duas coisas: solubilidade e ponto de ebulição. Solubilidade tem uma velha e famosa frase que é semelhante dissolve semelhante. A gente sabe que as substâncias podem ser polares ou apolares. Quando eu falo semelhante dissolve semelhante, eu estou dizendo o quê? Que substâncias polares são solúveis em substâncias polares. Substâncias apolares solúveis em substâncias apolares. Claro que não é só isso. Outra coisa que a gente poderia estar falando é o tamanho da cadeia carbônica. Isso influencia bastante. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a parte apolar e, consequentemente, menos solúvel essa cadeia, esse composto será em água. E quando se fala em presença de interações intermoleculares, a gente lembra de qual interação? Da ponte de hidrogênio, também chamada de ligação de hidrogênio. É quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletronegativo, como é o caso do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. Quanto mais ligações de hidrogênio tiver nesse composto, mais solúvel ele será em água ou em qualquer um outro solvente polar. Já o ponto de ebulição, a gente destaca o que? Polaridade e temperatura de ebulição. Substâncias polares apresentam temperatura de ebulição mais elevada. Já quando fala em tamanho de cadeia carbônica, o que é que a gente pode concluir? Que quanto maior a cadeia carbônica, mais difícil vai ser quebrar, romper essa interação que existe entre uma molécula e outra. Então, a gente pode concluir que quanto maior a cadeia carbônica, mais difícil será desse composto passar para o estado gasoso. E as interações intermoleculares, elas também influenciam bastante no ponto de ebulição. Quanto mais ponte de hidrogênio tiver, maior vai ser a interação entre as moléculas, mais difícil será desse composto passar para o estado gasoso e, consequentemente, maior será esse ponto de ebulição, ok? Em resumo, então, a gente pode dizer o quê? Que quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição e menor a solubilidade. E quanto mais grupos OH e NH, que são os relacionados à ligação de hidrogênio, esse composto apresentar, maior será a solubilidade e também maior será o ponto de ebulição da substância. Então, depois dessas dicas aqui, a gente pode passar para a nossa primeira questão. Primeira questão, uma questão da prova geral de 2019.1. Sobre os compostos orgânicos são feitas as seguintes afirmações: o ponto de ebulição dos ácidos é alto quando comparados aos hidrocarbonetos de pesos moleculares correspondentes, uma vez que são compostos polares e fazem ligações de hidrogênio entre suas moléculas, aumentando assim seu ponto de ebulição. Essa afirmação a gente já pode concluir com uma afirmação correta e já explico o porquê. Quando eu falo aqui em ácido carboxílico, eu estou falando num grupo COOH, C-O-O-H. Por apresentar esse grupo OH, ele vai apresentar exatamente uma interação do tipo ligação de hidrogênio, o que faz com que realmente ele apresente um ponto de ebulição maior comparado aos hidrocarbonetos. A 1 estando correta, a gente já descarta aqui a letra B. Afirmação 2. Os aldeídos possuem pontos de ebulição maiores que os alcanos de mesmo peso molecular e muito menores que os álcoois correspondentes. Também outra afirmação correta. O que está acontecendo aqui? Quando eu digo que o aldeído possui ponto de ebulição maior do que os alcanos, o grupo aldeído é aquele grupo caracterizado por apresentar COOH. A gente tem aí o oxigênio que está disponível para estar formando ponte de hidrogênio com outros hidrogênios de outras moléculas, ok? E isso não ocorre nos hidrocarbonetos. Já os álcoois, o próprio álcool ele já forma uma ponte de hidrogênio, que é a hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, o fato do aldeído apresentar o O disponível para uma ponte de hidrogênio e o álcool já ter essa ponte de hidrogênio, a gente pode estar citando aí que realmente os aldeídos eles apresentam um ponto de ebulição menor do que o dos álcoois, ok?
Outra afirmação correta e a gente já descarta aqui a letra C. Na terceira afirmação já dá para a gente chegar no gabarito. A gente está vendo aqui que a letra A todos são verdadeiros e aqui já mostra essa como falsa. Aminas primárias e secundárias são capazes de formar fortes ligações de hidrogênio, umas com as outras. E por isso, os pontos de fusão e ebulição são mais altos que os aldeídos, cetonas e outros derivados de ácido carboxílicos de pesos moleculares correspondentes. A gente também vai considerar essa afirmação correta. Quando eu falo em amina primária, eu estou falando em uma amina formada por um nitrogênio ligado a um carbono e para completar sua estabilidade, as suas 3 ligações, estão presentes aqui 2 átomos de hidrogênio, ou seja, nitrogênio ligado a hidrogênio realmente vai ter o que a gente conhece como ponte de hidrogênio, ok? As secundárias também. Por quê? Porque eu vou ter ainda um hidrogênio, certo? Eu vou ter aqui ainda um hidrogênio ligado a esse nitrogênio. Eu tenho 2 carbonos aqui, mas eu ainda tenho um hidrogênio presente, também formando uma ponte de hidrogênio. E o fato dessa amina, primária ou secundária, apresentar ponte de hidrogênio, enquanto esses outros citados não apresentam, ela sim vai apresentar ponto de ebulição maior. Então a gente já sabe que o gabarito da nossa questão é a letra A. Só conferindo aqui, fazendo a leitura dos tópicos, os ácidos carboxílicos são moléculas polares em razão do grupo carboxila, ok? Podem realizar ligações de hidrogênio por meio de 2 pontos, que é o dupla O e o OH, como ele fala aqui. Tá exatamente o que eu coloquei para você. As amidas terciárias não podem formar ligações de hidrogênio, correto? Porque a amida terciária vai sair esse hidrogênio aqui para se ligar a um outro átomo de carbono. Então, realmente não vai ser possível formar uma ligação de hidrogênio. Dessa forma, a gente pode concluir que o ponto de ebulição e fusão são mais baixos, ok? Então, fácil a gente chega aqui, ó, um gabarito da questão letra A. Questão 47 da prova de 2018.2, prova geral. Dentre os seguintes pares de mistura de solvente, quais serão miscíveis? O termo miscível a gente utiliza quando a gente quer dizer que um líquido acaba se misturando em um outro. Quando é um sólido, usa o termo solúvel. Quando é líquido, em líquido, miscível. Então a gente analisa aqui as 3 misturas e vê realmente quais vão apresentar uma certa afinidade entre os constituintes. Aqui a gente vê que é utilizado o termo ET ou THF, são termos aqui que acabam sendo utilizados para simplificar um pouco uma estrutura. Mas eu coloquei aqui no outro slide as moléculas para a gente ganhar tempo. Quando eu falo em ET2O, eu estou falando exatamente desse composto, que é o que a gente conhece pela IUPAC de etoxietano. Quando eu falo no ET-OH, eu estou falando em 2 carbonos ligados a hidroxila, que é o nosso etanol. E quando eu falo ET ligado em H2, eu estou falando da etilamina, radical etil ligado ao nitrogênio. A água não tem necessidade de colocar a fórmula e o THF, que eu acredito que dentre os 4 aqui, acaba sendo realmente o mais complicado, porque vai exigir da gente que a gente saiba o que é esse THF, né? Como vocês estão vendo, tetrahidrofurano. Conhecendo os compostos, a gente pode estar fazendo a relação. Mistura 1. Esse composto com esse composto, o etoxietano com o tetrahidrofurano. O etoxietano é uma molécula bem simétrica. A gente percebe aqui que ela é uma molécula apolar. Já o tetrahidrofurano, por apresentar esse oxigênio mais em uma extremidade de um composto, né? A gente não pode falar extremidade, porque a gente não está falando de cadeia aberta, mas a gente percebe que aqui nessa determinada parte aqui, existe aqui um oxigênio que, por apresentar pares de elétrons livres, acaba trazendo uma nuvem eletrônica para cá, fazendo com que essa molécula fique mais negativa nessa extremidade e aqui mais positivo. Então é uma molécula polar que seria bem mais solúvel em água do que no éter. A gente pode estar dizendo que essa mistura 1 ela não vai ser classificada como uma mistura miscível. Já no caso da 2, que está falando exatamente em álcool e água, o álcool ele é infinitamente solúvel em água, ok? Independente das quantidades. A gente pode estar já dizendo aqui
que pelo fato do álcool ser miscível em água, a opção 2, a mistura 2, ela vai ser sim miscível. Então a gente já pode estar descartando aqui tanto a letra A, só a letra A, né? Isso, porque as duas aqui já repetem o 2, ok? E como eu sei que a 1 também não está correta, já tem o gabarito da questão, certo? O gabarito da questão, letra C. E a 3 é exatamente a etilamina, que é esse composto, e o etoxietano. O que acontece aqui? Por que ele aqui é solúvel na etilamina e por que não é solúvel com esse composto? É porque aqui esses hidrogênios do nitrogênio que formam ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, eles vão formar essas interações com esse oxigênio aqui. Aí, devido a essas interações presentes, é que a gente pode estar falando que essa mistura ela vai sim ser miscível, ok? Então aí a gente tem o gabarito, mais uma vez, né? Já falei antes, letra C. Próxima questão, questão 19 da prova específica de 2017.2. Sabão é a mistura dos sais de sódio, dos ácidos palmíticos, oleico, esteárico, o ácido palmítico que ocorre em óleo de coco, o oleico que ocorre em óleo de oliva e o ácido esteárico que ocorre em sebo e gorduras animais. O sabão é obtido por uma reação de saponificação, hidrólise de óleos e gorduras, e aqui diz que esses óleos ou gorduras são ésteres do glicerol e sua hidrólise em AOH inicialmente transforma os ésteres em glicerol e ácidos graxos, como mostram nas formas estruturais abaixo. Eu vou tirar essa parte aqui, eu acredito que ela não vai ser necessária para a gente aqui. Qualquer coisa eu coloco novamente. Mas é para ver se aumenta aqui um pouco a letra e eu posso também aqui estar mostrando para você as estruturas desse composto. O ácido palmítico, o ácido oleico e o ácido esteárico. A gente vê aqui que apesar da quantidade de carbonos ser diferente aqui, mas eu acredito que a maior diferença vai ser nessa dupla ligação. Tratando-se aqui de um composto insaturado e aqui um composto saturado. Mas vamos lá analisar as afirmações e ver quais delas estão corretas. Analisando aqui a primeira afirmação, dentre os ácidos graxos, o ácido esteárico é o que apresenta maior ponto de fusão. A gente pode estar associando ao total de carbono que ele apresenta. Se a gente analisar aqui sem precisar contar, a gente observa que a molécula do ácido esteárico é aquela que realmente apresenta uma maior quantidade de carbonos. Ok? Mais carbonos do que esses outros compostos. Então isso faz com que ele realmente apresente uma maior temperatura de ebulição e fusão, como eu coloquei no início do vídeo. Então a gente tem a opção 1 como sendo uma opção correta e a opção 1 sendo correta, a gente já descarta aqui duas alternativas aqui de cara. Afirmação 2, o único ácido graxo que gera isômero geométrico é o ácido esteárico. O que é um isômero geométrico? Aquele isômero cis-trans. Para ser isômero cis-trans, ou apresentar uma cadeia fechada, com ligantes diferentes em pelo menos 2 carbonos, ou aqui apresentar uma dupla ligação. E o que a gente observa é que o ácido esteárico nem tem essa cadeia fechada e nem apresenta uma dupla ligação entre carbonos. Então ele não vai ser passível aqui de isomerismo geométrico. O ácido oleico ainda, mas ele não. Então se a 2 está errada, eu acho que a gente já chega no gabarito. A 2 estando errada, a gente descarta aqui a letra A e já sabe o gabarito a letra B, 1 e 4. Mas vamos fazer aqui a leitura para servir até de estudo para a gente, né? A cadeia longa dos hidrocarbonetos que constituem os ácidos graxos se torna solúvel em água. Foi o que eu falei no início do vídeo. Quanto mais carbonos, maior a parte apolar, menor a solubilidade em água. Não faz sentido. E o 4, os ácidos graxos apresentam uma extremidade polar, que é essa do C-OH, e uma parte apolar. Até aí tudo bem. A primeira interage com a água, exatamente a parte polar, a água é polar, semelhante, e a segunda interage com a gordura, afirmando aqui o nosso gabarito letra B. Vamos passar para a próxima. Questão 45 da prova geral de 2016.2. No laboratório de Química Orgânica da uva, um estudante separou 4 solventes que seriam utilizados em um determinado experimento.
Entretanto, esqueceu-se de rotular os respectivos frascos no momento da coleta e posteriormente não teve certeza a respeito da substância contida em cada um deles. Mas, ao lado dos frascos estavam 4 rótulos identificados pelos algarismos 1, 2, 3, 4. Para poder rotular corretamente os frascos, determinou-se para esses solventes o ponto de ebulição sob um atm de pressão e a solubilidade em água a 20 graus Celsius. Então, analisando aqui essa tabela, eu acho que dá para a gente ajudar esse estudante. Vamos ver aqui. Está falando aqui, ó, a gente percebe que a terceira substância ela se destaca em relação à ebulição e fala aqui também que a segunda é a menos solúvel, ó, 0,013 gramas para cada 100 gramas de água. Dentre as substâncias, a mais fácil que tem que identificar é o hexano. Isso por quê? Porque o hexano, por não apresentar nitrogênio, oxigênio, até mesmo porque é o hidrocarboneto, né, carbono e hidrogênio, ele acaba sendo uma molécula totalmente apolar. E isso faz com que a solubilidade dele em água seja muito pouca, ok? Praticamente insolúvel, ó. Então já posso dizer que a minha substância 2 é o hexano. Com isso aqui eu já mato aqui 2 alternativas, ok? Já as outras, o que é que eu percebo aqui? Que essas 2 aqui são 2 substâncias que apresentam elevados pontos de ebulição, inclusive a terceira como um ponto maior. Então, vendo aqui o éter etílico, o éter etílico já dá para saber que a substância 1, ó, se repete nas 2 alternativas. A dúvida aqui é entre etanol e ácido etanóico. A gente viu há pouco que o etanol ele apresenta a hidroxila, o que faz com que ele apresente uma ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Mas vimos também que o ácido etanóico ele pode estar fazendo ponte de hidrogênio de 2 formas, tanto com a carbonila, onde os hidrogênios podem estar se aproximando do dupla O, né, do oxigênio, com a presença da hidroxila como álcool, ok? Então, entre esses compostos aqui, como o ácido etanóico apresenta mais interações do que o próprio etanol, a gente pode estar concluindo que vai ser o ácido etanóico a substância que apresenta o maior ponto de ebulição. Então, a gente já sabe que a terceira substância aqui é o ácido etanóico, sendo assim, a gente já chega aqui no gabarito da questão letra B. Olha lá, como foi que eu cheguei? Identifiquei primeiro a substância menos solúvel, que se trata do hexano por ser um hidrocarboneto e apolar. E no caso aqui, vendo que o ácido etanóico, por apresentar uma maior interação relacionada à ligação de hidrogênio, acaba sendo que tem maior temperatura, maior ponto de ebulição. Letra B. Encerrando aqui o nosso vídeo 7 da série Química na Uva, questão 50 da prova geral de 2016.2. Analise as afirmativas abaixo relacionadas com propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos e veja quais delas estão corretas. A primeira afirmação diz que as temperaturas de fusão e ebulição dos compostos orgânicos normalmente se elevam com o aumento da superfície de contato. Até aí tudo bem. Quanto maior a cadeia, maior a temperatura de ebulição. E em função da natureza das forças intermoleculares. Isso por quê? Porque se a minha força intermolecular for grande, o que acontece? Quanto maior for essa força intermolecular, maior será o ponto de ebulição. O item 1 estando correto, a gente já descarta aqui a letra C. Descartando a letra C, a gente já sabe que os itens 2 e 3 estão corretos. Mas vamos lá para a leitura para ver o que realmente afirma aqui. O item 2 diz que a presença de espécies químicas eletronegativas, como flúor, cloro, bromo, iodo, nitro e hidroxila, cianeto e o do ácido sulfônico enfraquece a ligação OH, aumentando sua acidez. Por outro lado, a presença de grupos de átomos com baixa eletronegatividade, como os grupos alquilas, aqui, ó, metil, etil, propil, fortalece a ligação diminuindo a sua acidez. Deixa eu tentar explicar aqui. Esses grupos de efeito eletronegativo, como coloca aqui na questão, eles são grupos de efeito indutivo negativo. Isso realmente vai colaborar para que a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio se quebre mais facilmente. E essa quebra de ligação entre o oxigênio e o hidrogênio nada mais é do que um processo de ionização. Então, quanto mais fácil for essa ionização, quanto mais quebra dessa ligação tiver, mais forte vai ser um ácido, ok? E já no outro grupo
de baixa eletronegatividade, o que acontece? Quando eu estou colocando carbono ao meu ácido, eu estou aumentando a cadeia. Se eu aumento a cadeia, eu estou diminuindo a solubilidade em água. E se eu diminuir a solubilidade em água, o que eu posso dizer? Que o processo de ionização está sendo dificultado. Em consequência disso, o que a gente pode concluir? Que realmente grupos como esse acabam diminuindo a acidez. Ok? O item correto. E o 3 também como correto. Vamos aqui fazer a leitura. Os pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altos que os dos hidrocarbonetos, exatamente por não apresentar nenhum oxigênio nem nitrogênio. E mais baixos do que os dos álcoois de massa molar próxima. Isso por quê? Porque o álcool apresenta a interação do tipo ponte de hidrogênio. Ok? Como já foi apresentado aí nas questões anteriores. Agora o 4 é que a gente vai ver realmente se está correto ou não, porque tem um item aqui que afirma que não. Vamos lá. Os fenóis são mais ácidos do que os álcoois. Por outro lado, as aminas primárias alifáticas são mais básicas do que as aromáticas. Vamos lá. Esse item também está correto e eu vou explicar o porquê. O que acontece aqui? Os fenóis é quando a gente tem a hidroxila ligada diretamente a um composto aromático. Nesse composto aromático existem 3 duplas ligações que apresentam um fenômeno que a gente conhece por ressonância, que é a movimentação dos elétrons π. E essa movimentação dos elétrons π acaba facilitando o processo de ionização desse hidrogênio presente na hidroxila ligada diretamente ao composto aromático. E essa mesma ressonância ela vai estar fazendo o processo contrário aqui com as aminas. Isso por quê? Porque a amina, como característica, apresenta o nitrogênio com um par de elétron não ligante. E esse par de elétron não ligante, que é o que poderia estar fazendo a dissociação dessa base, o que ocorre? Ele vai estar em contato com esses outros elétrons π do composto aromático, entrando em ressonância, e isso acaba dificultando esse processo de dissociação. Então, conclusão, as aminas primárias alifáticas acabam sendo mais básicas do que as aromáticas, ok? O item 4 estando correto, a gente descarta aqui o item A, e aí resta saber se o item 5 ele vai estar, a afirmação 5 vai estar correta ou não. Tanto em álcoois como em aminas primárias, as interações intermoleculares mais fortes são as forças de Van der Waals. Errado. As forças de Van der Waals são as interações mais fracas que existem. E no caso das aminas primárias e dos álcoois, eles apresentam a interação do tipo ligação de hidrogênio. Sendo assim, nosso gabarito, letra B. Então a gente encerra aqui o 7º vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa aí algum comentário, deixa aí alguma sugestão. E a gente se encontra no vídeo 8 e nos outros vídeos aqui no canal ao encontro da Química. Tchau, tchau.